Glória a Deus, aleluia. Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos para mais um dia. Opa, será que tá certo? Tá tudo certo aí, gente? Aqui para mim tá ok. Ok. Vamos entrando aí. Tá certo. Glórias a Jesus. Está travando aqui de novo. Ô Pai amado, Pai querido. Me ajuda, Senhor. Tá tudo ok aí, gente? Vamos lá, vamos entrando, meu porvo. É isso aí, que tá certo. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje nós estamos juntos para compartilhar mais uma vez. Hoje é o nosso 5º dia. Que alegria estarmos juntos. E nós vamos compartilhar sobre aprendendo a orar com Jesus. Nós estamos começando do início e glória a Deus. Vamos nos achegando aí, meus irmãos. Vamos se achegando. Sejam bem-vindos. Quero te lembrar que é importante você participar das nossas palavras aqui com o seu caderno de anotações, com sua Bíblia. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí, seu caderno de anotações, para que você possa anotar, não esquecer de nada. Enquanto o povo vai chegando aí, vamos conversando aqui um pouquinho. Tem alguém com caderno de anotação aí? Glória a Deus. E o caderno de oração? Os irmãos estão usando o caderno de oração? Glória a Deus. Alguns irmãos marcaram no Instagram lá. Vamos usar o caderninho de oração, gente. O caderno de oração é uma bênção. Vamos orar? Para começar, hoje nós vamos falar sobre a leitura da palavra e como tomar a palavra como alimento. Eu queria orar com você, porque tudo que nós estamos falando aqui só pode ser recebido através da oração. Nós precisamos entender que não estamos compartilhando conhecimento humano. A gente não está falando sobre coisas dessa terra. A gente está falando sobre o nosso relacionamento com Deus. Não há absolutamente nada mais importante do que o teu relacionamento com Deus. Então você precisa levá-lo a sério. Para isso, você precisa pedir para que o Espírito Santo te traga consciência sobre isso. Amém? Peça para ele falar contigo através desse encontro aqui de hoje, dessa live abençoada. Pai, nossos corações estão abertos para ouvir a sua voz e para aprender de ti. Ensina-nos o teu caminho. Revela-nos a tua vontade. No nome de Jesus, nos leva à maturidade, ao crescimento. Esse é o desejo dos nossos corações. Estamos, Senhor, nesta sexta-feira, dando um novo passo. Eu te peço que hoje seja uma noite de descortinar de olhos, para que possamos responder ao Senhor da maneira correta. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero entrar em um novo tema aqui com você e eu quero compartilhar algumas coisas sobre a palavra de Deus. Eu quero te falar sobre a importância de você ouvir a palavra, a importância de você estudar, memorizar a palavra de Deus. E também quero te ensinar como você vai fazer isso, sabe? Porque o crente é conhecido como o povo da Bíblia. É verdade ou não? Ainda que hoje em dia as pessoas não usem mais uma Bíblia de papel, eu ganhei uma Bíblia de um irmão, vou mostrar para você aqui, uma Bíblia grandona, aleluia. Mas eu tenho uma outra Bíblia que eu gosto de ler no meu devocional, que é Dia a Dia com Spurgeon, é um devocional manhã e noite, é muito legal. E eu também eu tenho a Bíblia Oliver Tree no meu celular e no meu computador. E quando eu tinha o meu tablet, eu também gostava de ler porque ela tem o original. E eu gosto muito de ler a Bíblia Oliver Tree. E é a que eu leio
comumente. Até um tempo atrás eu li a Bíblia de papel mesmo. Talvez esteja na hora de voltar. Eu vou finalizar a minha leitura do ano, a leitura anual, e depois eu acho que eu vou pegar a Bíblia de papel. Mas tem irmãos que não tem. Você tem uma Bíblia de papel? É importante você ter uma Bíblia de papel, né? Eu tenho um monte de Bíblia. Minhas Bíblias de papel. Deixa eu ver se eu acho. Duas Bíblias. Três Bíblias. Aqui já tem 5. Eu tenho Bíblia no quarto. Às vezes eu tô na cama e eu vou ler com as crianças que tem outra Bíblia. Essa aqui é uma Bíblia bem simplesinha. Mas veja só, vamos lá. É importante você ter Bíblia, porque o crente é o povo da Bíblia. Quem pode dizer amém aí? Aleluia. Hoje em dia a gente tem no celular, glória a Deus mesmo. Tem gente que acha ruim a Bíblia no celular, eu não acho ruim não, eu acho ela bênção. Desde que você leia, a palavra de Deus ela precisa estar em todos os lugares, amém? Mas infelizmente tem gente que acaba não lendo. A Bíblia diz, o próprio texto, lá no livro que Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz assim, em 2 Timóteo 3,16, que toda a palavra de Deus, toda a escritura é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então veja, a Bíblia é fundamental se você deseja construir uma vida sólida com Deus. Tem alguém aí que deseja construir uma vida sólida com o Senhor? Eu creio que você deseja. Se você deseja construir uma vida sólida com Deus, você precisa entender. A Bíblia precisa fazer parte da sua vida. Fala assim comigo. A palavra de Deus precisa fazer parte da minha vida. Não há como você construir uma vida sólida com o Senhor sendo um ignorante bíblico ou sendo um analfabeto bíblico. Tem muitas pessoas que não sabem ler e escrever, mas eles conhecem a palavra de Deus, porque eles escutam, porque eles meditam nela. Mas tem muitas pessoas letradas, cultas, doutores, que são totalmente ignorantes sobre a vontade do Senhor. Na Bíblia você vai conhecer a vontade de Deus. É na Bíblia que você vai conhecer o coração de Deus. É através da Bíblia que você vai perceber a vontade de Deus. Tudo que Deus é e pode fazer é revelado nas Escrituras. E a base, o parâmetro, a régua da minha vida e da sua vida precisa ser a palavra de Deus. Você sabe, muitas das vezes, os cristãos acabam esquecendo que é fundamental mudar a maneira de pensar. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12 que nós devemos oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o nosso culto racional. E que nós não devemos ser conformados com este mundo, mas devemos transformar-nos pela renovação da nossa mente, para que a gente possa desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo, então, deixa muito claro que enquanto um cristão não muda a sua maneira de pensar e não adequa os seus pensamentos à vontade de Deus, o cristão não vai desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É fundamental mudar a forma de pensar. Mas como que você vai mudar a forma de pensar? Não é pensando igual o irmão da igreja. Não é pensando igual o pregador da internet. Não é pensando igual a filosofia vigente nesse século. Não. Nós mudamos a nossa forma de pensar de acordo com aquilo que a palavra de Deus estabelece.
Nós mudamos a nossa forma de pensar de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz como verdade suprema sobre a minha vida. A Bíblia é o nosso guia de fé e de prática. Fala assim comigo: a palavra de Deus precisa fazer parte da minha vida. A palavra de Deus é o nosso guia de fé e de prática. Um cristão que não conhece a palavra de Deus nunca vai experimentar de tudo aquilo que Deus tem para ele. Eu sei, muitas pessoas, e eu vou te falar, eu conheço muita gente que tem vida de oração, mas que não tem vida de leitura da palavra. Não há como dizer qual é mais importante. Um dia me perguntaram: pastor, qual é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Eu respondo para ele: qual é mais importante, comer ou beber água? São propósitos diferentes, coisas diferentes, mas que precisam estar sempre caminhando juntas. Do mesmo jeito que você precisa se alimentar de comida, você também precisa saciar o seu corpo com líquido, com alimento. E é basicamente isso a oração e a palavra de Deus. A oração é água, ela rega o seu corpo, mas é o alimento, é a comida sólida que vai te dar firmeza e que vai te trazer forças. Se falta oração e só tem alimento, se só tem a palavra, você vai se tornar um crente seco. Você vai se tornar um crente, às vezes, duro. Você conhece cristãos que são muito ásperos? Normalmente eles lêem a palavra. Você conhece cristãos que são muito religiosos? Normalmente o religioso não ora. Porque é mais fácil você se tornar uma pessoa egocêntrica com conhecimento bíblico, sem oração, do que você se tornar uma pessoa super especial ou super espiritual através da oração e não ter o conhecimento bíblico. Normalmente quem tem uma vida de muita oração é compassiva. Ela é cheia de compaixão. Ela é cheia de longanimidade. A oração desperta em você o caráter de Cristo. Só que é o conhecimento bíblico que leva você a conhecer a vontade de Cristo. Faz sentido? Deus deseja falar com você pelo Espírito e pela palavra. Tudo Deus trabalha pelo Espírito e pela palavra. No início, no livro de Gênesis, capítulo 1, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Veja, você vai ver o Espírito ali. Então disse Deus: haja luz e houve luz. Preste atenção. Tudo, absolutamente tudo acontece quando nós unimos o Espírito e a palavra. Quando Deus fala, tudo ganha vida. Pastor, como a vida de um crente é transformada? Como uma família é transformada? Como uma pessoa é salva? É quando o Espírito e a palavra se unem. Como que você conhece a vontade de Deus? Pela palavra. Como você se dobra à vontade de Deus? Pelo Espírito. A palavra e o Espírito é uma junção poderosa. Nós precisamos entender que a oração dá liberdade para o Espírito, mas a palavra, a Bíblia, ela vai trazer direção e clareza para o fluir do Senhor. Quando um crente tem uma vida de oração saudável e ele tem o conhecimento da palavra, esse crente, ele cresce de forma madura, constante, sólida. Esse crente se torna imparável, imbatível. E ele, sem dúvidas nenhuma, vai desfrutar da plenitude da vontade de Deus. Fala assim comigo: eu preciso orar e ler a palavra. Por que nós fazemos reuniões de oração do jeito que nós estamos fazendo hoje? Nós compartilhamos a palavra, depois oramos. Poderíamos fazer o contrário. A gente poderia começar orando, depois lendo a palavra. Talvez seria até o melhor. Mas por que a gente não está fazendo assim? Muito simples. Porque se nós
fizermos a oração no final, vai que o fogo desce aí com a célula e acaba que a gente não consegue ter a palavra aqui. É verdade ou não? Eu também. Então, por conta disso, a gente começa com a palavra primeiro. Mas veja, a palavra fundamenta. A palavra, ela traz fundamento. É através da palavra que você constrói uma vida espiritual saudável. É sobre a palavra de Deus que você constrói verdadeiramente a sua casa sobre a rocha. Sem a palavra de Deus, muitas das vezes nós acabamos, sem perceber, entrando num caminho de espiritualidade que nos leva ao emocionalismo. Muitos cristãos que oram e não leem a Bíblia, eles são normalmente facilmente enganados por conta do misticismo religioso. Você pode perceber como muitas vezes falta embasamento bíblico, as pessoas elas são guiadas por qualquer tipo de doutrina. Mas quando um crente ele tem conhecimento bíblico e ele tem base sólida na sua vida, ele escuta qualquer tipo de heresia, qualquer tipo de raciocínio que é contrário de forma clara às escrituras, esse crente na hora ele entra em estado de alerta. Só que também, quando um crente tem muito fundamento bíblico e não tem oração, ai, é triste, é triste. Por quê? Porque ele se torna insensível ao mover do Espírito Santo. Ele se torna insensível às percepções espirituais e ele deixa de desfrutar da plenitude da vida cheia de água. Fala assim, ó, eu preciso ter uma vida cheia de água. O que é uma vida cheia de água, meu irmão? O que é, minha irmã? Pergunta para quem tá do teu lado aí, você que tá assistindo com mais alguém, o que é uma vida cheia de água? Uma vida cheia de água, meu irmão, é uma vida cheia do Espírito. É uma vida lubrificada. É uma vida cheia de gasolina. Muitos irmãos, eles são um carro muito potente, porque tem muito conhecimento, tem muita base. Às vezes não tem gasolina, que é a vida espiritual. Você vai perceber que um crente que ora e não lê a Bíblia, muitas vezes ele continua sendo crente até morrer. Mas você vai ver muito crente que lê a Bíblia e não ora, que fica no meio do caminho. E vou te falar, a falta de oração é tão importante quanto a falta de leitura bíblica. Os dois precisam caminhar juntos. Se você não ora, você vai ser uma pessoa seca. Se você não lê a palavra, você vai ser um crente raso. Mas Deus te chamou para ser um crente profundo. Deus deseja construir conosco uma vida sólida. Pastor, como então que eu posso construir essa vida sólida de leitura da palavra de Deus? Primeira coisa, você precisa entender que é na Bíblia que você vai encontrar todas as respostas que você precisa. Você pode se achegar diante da palavra de várias maneiras. Eu listei algumas aqui. Em primeiro lugar, você pode ouvir a palavra. Como que você vai ouvir a palavra? Através de pregações, através da própria... você pode ouvir a Bíblia mesmo. Tem os aplicativos, eu não estou com o meu celular aqui, mas existem aplicativos, né, que você consegue ouvir a palavra narrada. Se você colocar no YouTube, né, Bíblia narrada, vai aparecer para você, você consegue ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. Então, ouvir pregação é muito bom, ouvir a palavra de Deus é muito bom, mas também nada substitui o fato de você ler a palavra. O que é ler a palavra? É você se alimentar todos os dias de uma porção da Escritura. Amanhã eu vou falar sobre isso, vou dar ênfase no fato de ler a palavra de Deus. Mas você precisa entender que é fundamental ler a palavra. Quando você lê e você busca desfrutar de Deus. Só que aqui eu quero enfatizar a leitura como desfrute, não como estudo. Porque estudar a palavra é uma coisa, ler a palavra é outra coisa. Você precisa ler a palavra. Amém? No seu devocional, você deve ler a palavra. Amém? Não é chegar diante de Deus para estudar sobre Jesus. É chegar diante de Deus para ouvir Jesus e conhecer quem Ele é através do relacionamento e do desfrute.
Deus deseja se relacionar com você e eu vou cansar de falar isso. Eu não quero sair da simplicidade da minha pregação. Outra maneira é estudando. Sim, é você estabelecendo tópicos, temas, é você estabelecendo rotinas e ênfases na tua abordagem bíblica e até mesmo teológica. Estudar a palavra é maravilhoso. Eu também quero falar sobre isso amanhã. Vamos entrar de forma mais profunda aqui. Outra maneira de estudar a Bíblia ou de se achegar diante da palavra de Deus é memorizando. É muito bom você memorizar textos. Já antigamente as pessoas usavam aquelas caixinhas de promessa. Lembra das caixinhas de promessa? É muito legal as caixinhas de promessa. Eu acredito que todo crente devia andar com uma caixinha de promessa no bolso. Todo dia de manhã, sair de casa, pegar um papelzinho daquele e durante o seu dia você lembrar. E todo dia você trabalhar para decorar um versículo. O que você acha de decorar um versículo? Alguém aí, eu vou fazer um desafio. No final aqui, eu quero que cada irmão da célula fale um versículo de cabeça. Fica meu desafio aqui. Fica meu desafio. Amém? E por último, para a gente poder encerrar, outra maneira de você se achegar diante da palavra de Deus é meditar na palavra. É de você, de fato, investir tempo meditando, assim como uma ovelha que rumina o alimento. Meditar na palavra é você ficar pensando nela, extraindo todos os nutrientes e vitaminas que ela tem para te dar. Amém? São várias as abordagens que nós podemos ter com a palavra de Deus, mas hoje eu queria te falar sobre a importância de você ter a palavra fazendo parte do seu dia a dia. Amanhã eu quero compartilhar sobre como você pode estudar a Bíblia de forma prática. Amém? Que o Senhor te abençoe. Vamos adorar a Deus agora, orar pelos nossos alvos pessoais, orar pelos nossos alvos como igreja local. E depois nós vamos interceder por aqueles que ainda não tiveram a sua experiência com Jesus ou que estão afastados. Lembrando que no final desse mês a gente vai ter um encontro com Deus de todos os nossos discipulados, Pontal do Paraná, Matinhos, juntos, vai ser uma bênção. E se você tem alguém para mandar para o encontro com Deus, essa é a sua oportunidade. O Senhor te abençoe, meu irmão, minha irmã. Tchau, tchau. Até amanhã.